Nossa saudação a todos, estamos iniciando mais um programa Rotary, proporcionado pelo governador Arquimedes Bácaro, do Distrito 4.430. Nós temos hoje a feliz oportunidade de estar conosco para falar exatamente sobre a Convenção de São Paulo, o nosso querido amigo, governador Mário César Martins de Camargo, governador 99-2000 do Distrito 4.420, e é um dos responsáveis pela organização da Convenção de São Paulo em junho, como todos nós sabemos, e como o nosso programa já teve oportunidade de divulgar várias vezes. Ele é um dos co-chair da nossa convenção. Em primeiro lugar, a sua saudação, para que nós possamos então ter a oportunidade de falar de uma maneira assim, com bom tempo. Nós teremos quase que 30 minutos para falarmos sobre a grande Convenção de São Paulo. Sérgio, eu agradeço a oportunidade a você e ao governador Bácaro de estar aqui presente para falar sobre a Convenção. Eu sou responsável pela promoção e divulgação da Convenção em São Paulo, agora em 6 a 9 de junho deste ano, 34 anos depois da última convenção realizada aqui nesta cidade, 1981. Estamos usando de todos os meios possíveis para divulgar a convenção, definir o que é uma convenção, diferenciá-la de uma conferência, enfim, para o novo rotariano ou mesmo para os não rotarianos, para termos uma ideia do que esperar da Convenção de São Paulo agora no próximo mês de junho. Por favor, Mário, o que significa para o país e o que é uma convenção do Rotary Internacional? A Convenção Mundial é o principal evento da gestão anual de um presidente de Rotary International. Nesse caso, nesse ano, o presidente Gary Wang. Ela é realizada uma vez por ano, obviamente, ao fim de cada gestão presidencial, numa cidade previamente escolhida no mundo. Então, você pode imaginar que várias cidades de âmbito e de porte mundial já foram sede da Convenção de Rotary. O ano passado, por exemplo, foi Sydney, na Austrália, o ano retrasado foi Bangkok, na Tailândia, e assim por diante. A Convenção, basicamente, ela reúne a internacionalidade do Rotary. Como é que eu definiria a Convenção? Ela tem vários propósitos e várias intenções. A primeira, a Convenção tem por objetivo inspirar o rotariano, né? O rotariano do clube, o rotariano visitante, inspirar com palestras de gente de projeção mundial, como por exemplo foi Madre Teresa de Calcutá, aqui na Convenção de São Paulo em 81, mesclado com depoimentos de pessoas cujas vidas foram beneficiadas pela ação de rotarianos, como por exemplo ex-bolsistas da Fundação Rotária, ex-intercambistas que tiveram uma melhora de vida em função da nossa atividade. Enfim, esse é o primeiro aspecto, é uma fonte de inspiração para rotarianos. O segundo aspecto, eu diria, é uma fonte de conhecimento, porque você terá a oportunidade de conhecer projetos onde o Rotary atua nos seus diversos territórios no mundo todo, né? São 195 países e regiões geográficas, de diversos projetos onde o Rotary atua, seja a questão de AIDS, seja a questão da polio, seja a questão da água, né, do recurso hídrico, tratamento de doenças infecciosas, questão de crianças, né, e as suas sequelas no seu processo de crescimento. Enfim, há mais de uma centena de projetos que vão ser apresentados na Casa da Amizade de diferentes clubes do mundo inteiro. Então, esse segundo aspecto é do conhecimento. O terceiro, esse é um bônus para o rotariano como nós, é o companheirismo, porque nós vamos ter a oportunidade de interagir. Eu tinha ontem, por exemplo, 8.200 inscrições de estrangeiros de 172 regiões do mundo, 172 países e regiões geográficas onde o Rotary atua. Então, é uma verdadeira torre de Babel. Você vê na Casa da Amizade, você vê na sessão plenária, um cadinho do mundo, né? Um microcosmo do mundo aqui dentro de São Paulo. Eu sempre disse nas minhas publicações que é a esquina do mundo, né? É a esquina do mundo, O Rotary é a esquina do mundo.
Por falar nisso, pela grandeza, pelas informações que previamente tivemos, você que tem estado ultimamente várias vezes indo para a sede mundial do Rotary lá em Everston, não é, Mário César? É verdade. Agora mesmo você retornou a questão de uma semana. E qual a sua próxima viagem e o que objetiva essa viagem? E também queremos que você diga por que estarão em São Paulo um verdadeiro exército de funcionários, o staff do Rotary Internacional terá uma totalidade de 160 pessoas. É assim, Mário César? É assim. Literalmente, o staff vai tomar o Holiday Inn. Né? O Holiday Inn é um hotel que fica ao lado do Centro de Convenções do AMB, que vai ser tomado por todo o pessoal profissional que vem da sede de Rotary International em Evanston. Além disso, nós teremos vários hotéis na cidade, são 59 hotéis credenciados na lista oficial de Rotary, mais os hotéis que não são credenciados e que, obviamente, aos quais os rotarianos poderão ter acesso. Né? O rotariano não é obrigado a fazer a sua reserva num hotel oficial do site DRI. Ele pode contratar hotéis ao seu completo arbítrio. Né? Então, vem essa turma de Evanston para prover toda a infraestrutura de comunicações, de logística, de alimentação, de palco, que vão garantir a estrutura da convenção. Audiovisual, tudo. As sessões, os chamados breakout sessions, né? As sessões, os grupos de discussão que se realizam à tarde, depois da sessão plenária de manhã, o Rotary divide em vários grupos de trabalho, cobrindo os mais variados temas possíveis dentro da nossa organização. Novamente, você vai ter grupos de trabalho falando sobre paz, sobre intercâmbio de jovens, sobre Rotaract, sobre o problema da água, o problema da prostituição infantil, o problema do microcrédito, enfim. Todo esse universo de temas que interessam ao rotariano serão abordados nas sessões de discussão, né, o que os americanos chamam dos breakout sessions, que são pequenas sessões, né, entre 50 e 200 pessoas, que tratam de temas específicos com palestrantes dedicados. Mário César, como você mesmo disse agora, já tivemos a nossa convenção em 1981, que, por exemplo, faz muitos anos. E naquela época São Paulo era já uma metrópole com o seu trânsito complicado. Hoje em dia, em nossos dias, não é diferente também de que muitas metrópoles do mundo, um trânsito difícil. Claro. Na questão da mobilidade, no transporte, o que está sendo previsto e qual é o conforto, as providências mais importantes que estão sendo tomadas? A mobilidade em São Paulo é tema de preocupação constante de nós, paulistanos, que vivemos aqui na metrópole, e não poderia ser diferente para os visitantes. Quer dizer, os visitantes vão se deparar com esse trânsito, por vezes caótico, que é a nossa realidade cotidiana, que é o nosso dia a dia. Como é que nós trabalhamos no sentido de aliviar, de reduzir essa pressão? Haverá os ônibus que eles chamam dos shuttle buses, né, que são os ônibus que servirão os 59 hotéis que constam da relação dos hotéis oficiais de Rotary. Quem estiver fora desses hotéis poderá entrar nesses ônibus mediante a apresentação do crachá de inscrição na convenção. Esses ônibus farão o trajeto entre os hotéis, entre esses 59 hotéis, e o centro de convenções do AMB. Haverá uma escala de ônibus, né, que começará cedo de manhã para trazer os rotarianos para o centro de convenções e o retorno à tarde após a sessão de encerramento e após a sessão dos grupos de discussão, conforme eu já havia mencionado. Como é que nós estamos negociando com o CET? Nós estamos viabilizando o tráfego desses ônibus no leito reservado para os ônibus municipais, dos ônibus públicos da cidade de São Paulo. Nos corredores de ônibus da cidade de São Paulo, nós obtivemos o ok do prefeito, estamos agora em fase de negociação e acerto final com a CET, para que os ônibus do Rotary, que servirão aos congressistas, aos convencionais, né, que eles transitem no mesmo corredor de ônibus que o serviço público hoje transita. Então, reduzindo assim o tempo de deslocamento do centro de convenções para os hotéis e vice-versa. Quais são as últimas novidades, o que vai acontecer de mais importante
durante esse cardápio, né, digamos assim, de atrações que uma convenção desse porte deverá ter. Interessante. Essa é uma dúvida que tem sido frequentemente colocada para rotarianos adiarem a sua inscrição. Eu sempre rebato da seguinte forma: o nível de qualidade dos palestrantes de uma convenção de Rotary é histórico. Não é essa que vai reduzir o nível de qualidade dos rotarianos e dos palestrantes. Por exemplo, em 1981, você se recorda, Sérgio, você e eu estávamos lá, né? Nós somos jurássicos de Rotary. Né? Uma das palestrantes foi a Madre Teresa de Calcutá, outro dos palestrantes foi o Pelé. Esse ano, por exemplo, nós já temos confirmadas algumas presenças extremamente interessantes. Eu acho que todo mundo que mexe com informática hoje conhece o que é o Alibaba. O Alibaba é o maior e-commerce do mundo, supera a Amazon em termos de faturamento. É o e-commerce da China. Nós conseguimos confirmar a presença do vice-presidente mundial, o Joseph Tsai, que fará uma palestra durante a próxima convenção. Uma outra pessoa que confirmou a presença é a doutora Margaret Chan. A doutora Margaret Chan é a diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, que tem com o Rotary um envolvimento muito firme com relação ao programa Polio Plus, né? End Polio Now. Termine, vamos acabar com a polio. Um terceiro palestrante é o Dr. Oscar Arias. O Dr. Oscar Arias, ele é ex-presidente da Costa Rica e foi Prêmio Nobel da Paz em 1987. Se dispôs a vir a São Paulo falar sobre o tema paz, tão caro para os rotarianos aí nos centros Rotary de paz, né? O Centro de Estudos Rotary da Paz. Entre outros, né? Tem um outro palestrante muito interessante, que também já confirmou, o Dr. Steve Kilalea. Ele é o maior empresário do setor de tecnologia de informação da Austrália. Ele tem uma empresa líder de informação de tecnologia, né, de tecnologia da informação, de informática na Austrália, e ele vem falar sobre um dos seus temas preferidos. Ele é um grande aportador, um grande contribuidor de recursos para os centros de paz. O tema da resolução de conflitos e paz é do interesse pessoal dele, e ele vem falar como é que a instituição dele tem ajudado na promoção desse tema. E vários outros, né? Nós temos participação de grupos, por exemplo, que vem do Recife, né? Orquestra Cidadã Meninos do Coque, vem fazer uma apresentação dentro do que o Rotary fez para tentar tirar jovens da pobreza extrema. Enfim, é um cardápio bastante variado e muito interessante. Haverá depoimentos desde jovens do intercâmbio até, por exemplo, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Antônio Moreno, que foi ex-embaixador da Colômbia nos Estados Unidos, fez uma palestra anteontem, né, na segunda-feira na Europa. Ele vem falar também na Convenção Mundial de Rotary. Enfim, e ainda várias confirmações sendo aguardadas, todas no sentido de melhorar e adensar o conteúdo programático dessa convenção. O Rotary, ao longo do tempo, sempre teve a capacidade de convidar para fazer parte das suas convenções as maiores personalidades do mundo. E sobre isso também queríamos, como afirmou agora e informou o Mário César, sobre a convenção de 81, que o nosso diretor depois fizesse uma tomada de uma fotografia que nós fizemos na Convenção Mundial de São Paulo em 81. O Mário César, como estava lá, acho que o nosso telespectador poderá ver uma fotografia que nós fizemos lá no EMB com o Eide de Madre Teresa de Calcutá, que era o casal Lívia e o governador Otávio Leite Valeja, do seu próprio clube, o Rotary Clube de Santo André. E também no automóvel, são fotografias que foram difíceis de tomar devido à grande multidão que queria falar e que queria fotografar, e a segurança também garantindo a integridade dessa grande personalidade. Também está ali a dona Maria Lúcia Vilac Lemos da Silva, ao lado dela, que era o governador da época, o governador anfitrião, era o governador José Luiz Lemos da Silva, do Rotary Clube de São Paulo, no ano de 81. Dito isso, né, para contar um pouquinho de história, né, Mário César? Uhum. Aqui está também a capa dessa edição, que retrata toda um pouco, né, essa edição, digamos assim, com a tecnologia da época. Você que é técnico e é especialista em gráfica,
presidente da Associação Brasileira das Indústrias Gráficas, é um sistema melhor, a tecnologia que temos, né? Hoje, claro que essa revista teria muito mais qualidade, mas de qualquer maneira era em papel couché. Governador e nosso querido Mário César, vamos falar um pouquinho sobre o Carnaval. O Carnaval que tem sido, esse Carnaval que vai acontecer durante o Carnaval fora de época e que será feito pelo Rotary e, sobretudo, para agradar a Karina e o governador e o presidente do Rotary Internacional. O Carnaval será uma festa muito interessante. Alguns rotarianos acham que o Carnaval é um estereótipo do Brasil, um estereótipo ultrapassado. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu acho que Carnaval é, acima de tudo, cultura, e é a festa mais emblemática do Brasil, aqui dentro do Brasil e lá fora do Brasil. Então, não me cabe aqui contestar a pertinência do Carnaval dentro de uma convenção rotária. Eu acho que o Carnaval tem tudo a ver com o Brasil, tem tudo a ver com a alegria, com a manifestação de espontaneidade, de cor, de cultura, de música, de ritmo, que são característicos do Brasil. E o Carnaval foi, obviamente, a primeira opção de celebração que veio à cabeça do presidente Gary Huang. O Gary Huang é um presidente que já esteve no Brasil 6 vezes, ele é um apaixonado pela cultura brasileira, pela comida brasileira, pela caipirinha brasileira, pela forma brasileira de encarar a vida com alegria, com leveza, né, diante de tantas incertezas que nós enfrentamos aí no nosso dia a dia. E como tal, o Gary não abre mão do Carnaval, ele quer que o Carnaval seja realizado logo depois da sessão de abertura, como uma festa de confraternização, de congraçamento, em celebração à cultura brasileira, esse potinho de várias raças que é a cidade de São Paulo, né, que todos os estrangeiros vão até o Carnaval, no Sambódromo. O Sambódromo, como todos sabem, ele se situa dentro do mesmo complexo do AMB, é uma distância de 200 metros, facilmente percorrível a pé, e ali a gente vai fazer uma grande festa de celebração da cultura brasileira, da hospitalidade brasileira, que é muito marcante e que marca muito o presidente Gary Huang, e da internacionalidade do Rotary. O Gary tem uma festa na cabeça em que o Rotary vai chamar, após o desfile das escolas de samba, vai chamar as pessoas, os rotarianos que estiverem presentes no Sambódromo, para que a gente possa fazer uma confraternização, um congraçamento ali na praça de dispersão, com as pessoas podendo entender, principalmente os estrangeiros, entender como é que funciona o Carnaval brasileiro. O Rotary conseguiu, eu acho que uma proeza em termos do Carnaval. Nós vamos fazer um Carnaval em junho, no meio do inverno, de 6 a 9 de junho. Isso exigiu do comitê anfitrião, do qual eu faço parte, um trabalho imenso, porque todos que conhecem o Carnaval sabem, os carros alegóricos se desfazem, as fantasias se esboroam. 4 meses depois do Carnaval não tem nada, né? Nós conseguimos convencer a Liga de Escolas de Samba e contratamos a Liga de Escolas de Samba para fazer um Carnaval fora de época. Então ali nós teremos um pouquinho de 5 ou 6 escolas de samba de São Paulo, que se juntaram, vão recompor as fantasias, vão recompor 3 ou 4 carros alegóricos, para fazer um desfile personalizado para o Rotary em junho. É um evento raríssimo, eu não me recordo de nenhuma outra instituição que tenha obtido sucesso em chamar as escolas de samba para fazer um carnaval no meio do inverno. Só o Rotary teve essa capacidade de agregação. Muito bem. Tudo isso foi muito bem salientado. O presidente Gary Huang, naturalmente, e a sua esposa Corina, né? Corina. Vão ter satisfeito esse sonho, porque realmente eu também tive a oportunidade de falar com ele desde Lisboa. Tivemos uma entrevista publicada nos jornais e também no nosso portal, em que ele já demonstrava esse sonho de realizar um carnaval no Brasil, em São Paulo. Mário César, agora nós vamos falar num assunto bem importante, assim, fundamental para o sucesso
em todos os aspectos, né? E também no aspecto numérico, né? Na questão numérica, questão da presença importante dos rotarianos brasileiros e, como você já disse, de muitos rotarianos de outros países que já fizeram inscrição. E vai acontecer muito mais. Como está a expectativa? Como está indo nesse momento, nesse dia 31 de março? Ou melhor, hoje é dia 1º de abril, estamos gravando esse programa. Até nós confirmamos outro dia, e você, pelo seu e-mail, disse: Sérgio de Castro, isso não será uma pegadinha? Não é uma pegadinha. Estamos fazendo esse programa do Bácaro, do Distrito 4.430, no dia 1º de abril, mas é um programa que nós estamos contando muitas verdades. Então, qual é a verdade das inscrições? Sendo 1º de abril hoje, eu não vou dar números de Pinóquio, eu vou dar os números reais. Os números reais da convenção, hoje, dia 1º de abril. Nós recebemos um relatório semanal que nos é enviado como encarregado de divulgação e promoção e inscrições. Nós tínhamos 9.980 inscrições em nível mundial na última segunda-feira. Como isso se compara com outras convenções? Nós estamos abaixo, por exemplo, do número de Sydney, que na mesma época, faltando 10 semanas para o início da convenção, tinha 12.000 inscrições pagas, né? O Rotary considera o número de inscrições já pagas, porque há inscrições que são reservadas, mas não são efetivadas, em função de problema de visto, de entrada, dependendo da origem, do país de origem do rotariano, às vezes não acontece essa emissão de visto e, consequentemente, a reserva não é confirmada. Mas hoje nós temos, em números redondos, 10.000 inscrições, 8.000 de estrangeiros e 2.000 inscrições de brasileiros. O que nós esperamos? Nós esperamos que o brasileiro rotariano acorde para realmente aumentar esse número de forma significativa. Na nossa expectativa inicial, transmitida ao presidente Gary em abril de 2014, nós estimávamos que haveria 8.000 rotarianos do Brasil inscritos na convenção, né? Entre 7 e 8.000, que somados aos 10.000 rotarianos que certamente virão de fora, porque nós já temos 8.000, para atingir 10.000 não é muito difícil, nós conseguiríamos um número de 18.000, que é um número bastante interessante em termos de convenção mundial. Sydney, por exemplo, ano passado, que é considerado uma convenção de sucesso, teve 18.300 inscrições pagas de rotarianos, de acompanhantes e de seus convidados. Então, esse é o número que nos desafia hoje, né? É um desafio que não é só pessoal, é um desafio que eu lanço ao Distrito 4430, que na segunda-feira tinha 140 inscrições aproximadamente. Um distrito que tem mais de 1.500 rotarianos não pode se contentar em, sendo um distrito anfitrião, com menos de 10% de inscrições em relação ao número de rotarianos. Qual a expectativa, já que em São Paulo nós temos 3 distritos, que é em São Paulo e, claro, Zona Leste 4.420, mais pelo litoral, não é? Mas qual seria o número razoável desses 3 distritos que, anfitriões, né, praticamente, deveria ter, é o apelo que nós fazemos já, não é verdade, Mário César? Qual seria o meu número, a expectativa, o número menor possível e qual seria o número ideal, a seu ver? Olha, na segunda-feira nós tínhamos somados os 3 distritos, o 4420, o 4430 e o 4610, em números redondos, 500 inscrições. 480, enfim, 500 inscrições. Nós temos, na somatória dos 3 distritos, nós temos 4.500 rotarianos. Pouco mais de 10% somente. Pouco mais de 10%. Quer dizer, considerando que os 3 são os distritos anfitriões, portanto, aqueles que deveriam aportar o maior número de rotarianos possíveis, né, porque nós estamos recebendo a Convenção Internacional na nossa casa, né? Os 3 distritos são os distritos que compõem a casa de Rotary nesse momento da convenção. A nossa expectativa é que pelo menos 50% dos rotarianos do distrito se fizessem presentes, por volta de 2.500 inscrições. Esse é o nosso objetivo, que os 3 distritos anfitriões atinjam 2.500 inscrições a 3.000 inscrições. E aí vale dizer, a inscrição não é só do rotariano, conta a inscrição do cônjuge, conta a inscrição do convidado, do filho do rotariano, tudo é contado como inscrição. A nossa expectativa mínima é entre 2.500 a 3.000 inscrições dos 3 distritos
anfitriões, restando aos demais distritos do Brasil entre 4 e 5 mil inscrições para perfazermos o total de 7 a 8 mil rotarianos brasileiros presentes. Eu quero lembrar que em 1981, Sérgio, a Convenção de São Paulo teve 15.222 inscrições. Exatamente. Exatamente esse número. Portanto, nós com 10 mil, ainda faltam 5 mil inscrições para atingirmos o número de 34 anos atrás, quando o número de rotarianos no Brasil era um pouco mais do que a metade do que nós temos hoje. Eu acho que haveremos de ter uma grande reação e que, oxalá, aquele epíteto, como diziam os gregos, aquele refrão, esse epíteto de que os brasileiros deixam tudo para a última hora, que isso realmente seja verdade. Seja confirmado. Seja confirmado. Então, nós estamos terminando esse programa, Mário César, ainda temos ainda só um pouquinho e temos que apresentar dois filmes, o filme da Conferência do Distrito 4.430, que será realizado na cidade de Atibaia. Aliás, hoje foi motivo da ausência do nosso governador Arquimedes Bácaro, que está justamente tratando desses assuntos pessoalmente naquela cidade para fazer acontecer verdadeiramente, com todo sucesso, a sua conferência distrital. E também o filme promocional da Convenção de São Paulo. Mas antes disso, então, queríamos salientar que esse programa já tem tido muito sucesso, felizmente, pelo canal 9 da NET todas as quartas-feiras, né? Às 22 horas, e também ao vivo também pelo canal da Vivo, né? Que é o 186-186, assim como em outras grades alternativas, como dizia o meu grande amigo Fernando Mauro, no estado de São Paulo e em outras praças do nosso país. Queríamos agora, então, proporcionar a oportunidade, agradecendo a atenção de todos, até o próximo programa, com as despedidas do nosso convidado de honra nessa noite, o co-chair da Convenção de São Paulo, que teve uma participação muito brilhante, esclarecendo vários aspectos da grande Convenção de São Paulo. As suas despedidas, meu caro amigo Mário César. Sérgio Bácaro, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar aos rotarianos do 4430, a todos os rotarianos que assistem esse programa e também aos não rotarianos sobre a convenção. Nós temos procurado usar todas as mídias possíveis. Nós imprimimos artigos na revista Brasil Rotário, nós mandamos e-mails, nós estamos mandando mensagens de boletim quinzenal a 28 mil rotarianos do Brasil. O Rotary International nos cedeu essa listagem e agora estamos aproveitando a oportunidade de aparecer também na TV para promover a convenção. A convenção vale qualquer esforço em termos de promoção, em termos de divulgação. O conteúdo é fantástico. Eu costumo dizer que não conheço rotariano que foi somente a uma convenção. Uma vez quebrando o tabu e indo a uma, o rotariano será um eterno convencional. É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Muito obrigado. Venha para a Conferência Distrital e celebre a alegria de ser rotariano. E também fortaleça os laços de amizade. Hotel Tauá, na cidade de Atibaia, de 9 a 12 de abril. Para mais informações, acesse www.distrito4430.org.br.